E aí galera, meu nome é Kézia, esse aqui é o... Eu sou o Eduardo. Esse aqui é o Eduardo, é o nosso amigo, nosso pastor, e nós vamos trocar ideia aqui sobre o livro A Maior Esperança. Já ouviu falar aí nas redes sociais, se você veio pelo nosso Instagram, @adventistasSP, se não veio, segue lá. E também vai ter muitos outros vídeos falando sobre os capítulos. Nesse, o título é Expectativas no Ar, e o Eduardo já começou falando, né? Qual era o lugar que a gente estava no dia 11 de setembro de 2001. Esse evento foi tão marcante, né, Kézia? Mas tão marcante que todo mundo se lembra onde estava naquele momento. Você se lembra? Então, eu tava falando aqui, quando a gente tava fazendo a conta, eu tinha 7 anos. Mas assim, eu tava na escola e cheguei em casa e vi aquela confusão, aquelas coisas na TV, mas eu não tinha muita clareza do que estava rolando. Eu só lembro de um vídeo do Novo Tom que a gente chorava rios depois de um tempo, que é o Estou em Paz. Mas fora isso, eu não me lembro de muito. Você como criança deve ter pensado, cadê meu desenho? Coloca meu desenho de volta aí. Eu estava trabalhando numa empresa em São Paulo, Kézia, tendo um treinamento e tinha uma televisão passando o noticiário e eu me lembro que a pessoa que estava dando o treinamento falou, gente, olha o que está acontecendo em Nova York, nos Estados Unidos. E aí todo mundo ficou chocado. Isso é de verdade ou isso é filme de ação? Bom, infelizmente foi a realidade. Eu fico me atentando a um detalhe dessa história, quando ele fala daquele astronauta, né, pastor? Qual é o nome dele? O nome dele é Frank Culbertson, diz aqui, um norte-americano, né? O cara que tava olhando de cima, olhando toda aquela confusão. E às vezes eu fico olhando que talvez a gente não tenha se dado conta da grande confusão que a gente está vivendo hoje, porque diferente do Frank, como você já estava dizendo, a gente está no meio disso tudo. Né? Porque dizem que quando você está vendo uma situação de fora, você enxerga melhor, né, Kézia? Então esse astronauta era o único norte-americano fora do planeta Terra naquele momento, naquela ocasião. E ele deve ter ficado com o coração pesaroso. A minha nação, talvez ele tivesse amigos, familiares em Nova York, e nós não temos essa oportunidade de estar fora do problema, fora do planeta. Eu, você e quem está nos assistindo agora, todos nós estamos no meio da confusão, no meio da crise. Não dá para fugir, nós temos que enfrentar. O Brasil, hoje, ele já é o segundo país com maiores índices de depressão. A gente está vivendo um momento de quando olha tudo isso, vai dando uma ansiedade, né? A gente vê as grandes pessoas, as personalidades, tipo Martin Luther King, que morreu lá naquela época no meio de tudo aquilo, lutando pelos direitos. E como que isso vai mexendo com o nosso coração, pastor? A crise, Kézia, está por todos os lados, né? Então você citou Martin Luther King lutando pelo direito, pela igualdade. E você olha que tem problema no conceito de família, no conceito de gênero, como você falou. Tem também problemas na natureza. Nunca nós tivemos o aumento da temperatura, nunca foi como agora. É queimada para todo lado. Ou seja, é tanta crise de tanta natureza política, crise na família, é violência, crise na natureza, que aquele ser humano que não tem esperança em algum lugar, não tem onde se agarrar nesse momento, essa pessoa acaba tendo muito mais probabilidade de desenvolver uma ansiedade ou uma depressão, porque é tanto problema que a pessoa fala, peraí, quando é que vai vir a parte boa do negócio? Não dizem que no final dá tudo certo? Quando é que isso vai acontecer? A pessoa fica tão ansiosa, e isso é revelado nos números que o livro falou aqui pra gente, né? A população brasileira é ansiosa e é depressiva, porque muitos deles não têm uma esperança no coração de que o futuro, de que no final vai de fato dar tudo certo. Porém, aí entra uma coisa assim, que ela é fantástica, né? Eu posso estar ansioso, mas mesmo assim pedir ajuda de Deus, ter ajuda dos amigos, de profissionais de saúde, mas ainda estar convicto de que eu tenho um refúgio, né, pastor? Onde eu vou encontrar o refúgio? Onde eu vou encontrar algo mais concreto que ajude a me tornar mais confiante, um pouco mais tranquilo do que a maioria das pessoas? E a resposta, claro, está na palavra de Deus. Nós não estamos falando de religião aqui, né, Kézia? Nós estamos falando da palavra de Deus. Independente de religião, de placa de igreja, é na palavra de Deus que nós encontramos muitas das respostas que nós estávamos procurando e nem sabíamos que estava tudo aqui. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 21, você vai entender uma coisa muito interessante. Lê comigo Lucas, capítulo 21, vamos ler o verso 25 e 26. Olha só o que fala, Kézia. Haverá então sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por conta do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha o que Jesus está dizendo para mim
e para você no capítulo 21 de Lucas. Então Jesus já tinha avisado para nós, olha, vai haver muita perplexidade, problema na natureza, muitos homens desmaiando de terror por conta da expectativa do que vai acontecer. Quando a gente estuda e entende na Bíblia que existe algo muito maior e que a volta de Jesus, ela significa essa paz, eu acho que isso significa tudo pra gente. Eu lembro quando eu era criança, pastor, meu pai brincava de esconde-esconde com a gente e se escondia no telhado. Não era um telhado, era uma laje, ele se escondia lá. E aí, quando a gente ficava lá embaixo, a gente ficava tudo assim, ó, no escuro, começava a gritar e falava, pai, it's okay, e buscava, e chegava uma hora que dava medo. Essa história às vezes me lembra que quando a gente vive nesse mundo, por mais que escuro, por mais que tenha medo, a gente sabe que o nosso pai tá lá, o medo vem, mas a felicidade, saber que quando ele voltar vai ficar tudo bem, isso era paz. Em algum momento meu pai ria, brincava, ligava a luz, Deus não tá brincando com a gente, né? A gente tá passando por várias coisas, que é por isso que a gente tem que, na verdade, estudar a Bíblia, né, pastor? É por isso que a gente fala, o título do livro é A Maior Esperança. Porque você já sentiu que parece que tem algo muito grande para acontecer na Terra, né? Será que vai ter uma guerra contra os Estados Unidos contra a China? Ou essa pandemia, até onde ela vai? Parece que a gente está sempre na iminência de que algo grande vai estourar nesse planeta. E essa sensação não é errada, é correta. Porque a Bíblia fala que sim, algo grande está para acontecer. E a pergunta é se você está preparado esperando por isso. Porque ainda em Lucas 21, Kézia, agora no verso 28, fala assim, Jesus, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? Os problemas, as crises, as guerras, a violência, quando isso começar a acontecer, alegrai-vos. Olha, Kézia, Jesus está maluco? Eu tenho que ficar feliz porque o mundo está entrando em crise? E ele diz, alegrai-vos e erguei a vossa cabeça. Quando a gente ergue a cabeça, a gente está olhando para onde? Para cima. O que é que Jesus está querendo dizer aqui para nós, gente? Ele diz assim, a sua redenção, a sua salvação está chegando. Tem um verso aqui que o livro cita nesse capítulo que ele é fantástico, ele é realmente esse acalento, que é Mateus 11, 28, que ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Às vezes, quando a gente ouve muito falar sobre Deus, sobre a Bíblia, poxa, você está falando tudo isso daí, mas assim, é um Deus muito grande, é muita gente, é muito cristão, é muita confusão, Deus tem os próprios interesses dele, será que ele enxerga eu? Isso é tão incrível, né, Kézia? Porque o nosso mundo se habituou a estatísticas, mas Deus não trabalha dessa forma. Como a Kézia falou, Deus trabalha individualmente. Ele conhece o nome daquele que perdeu o emprego. Deus trabalha para salvar você individualmente. Isso é o mais bonito que a gente pode encontrar neste livro e na palavra de Deus. Esse é o convite de Deus para mim e para você, que num determinado momento, quando Jesus vier nas nuvens com muita glória, acompanhado dos seus anjos, ele vai nos tirar desse planeta, do meio da crise, do meio da destruição, vai levar os filhos que estão esperando pela sua volta e vai recriar todo este planeta, nos dando ele novinho em folha de presente. Isso é demais, né, Kézia? Com certeza. Então, se você tiver, assim, ó, desejo, vontade de entender mais, de entender de onde vem toda essa convicção, de aprender um pouco mais, manda uma mensagem pra gente, que vai ser um prazer estudar a Bíblia com você. Vai ser um prazer te mandar esse livro para que a gente possa, cada dia, no meio dessa confusão toda, ter esperança, né, pastor? Não tenha dúvida, porque, gente, no meio da crise, a Bíblia nos revela que no final vai dar tudo certo. A gente brinca, né, com esse termo, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Gente, vai mesmo, porque a Bíblia já revelou que no final vai dar tudo certo. E que, de fato, tem algo muito grande para acontecer. É a volta de Jesus Cristo, a nossa maior esperança. Pastor, você faz uma oração com a gente? Faço sim. Vou orar por você agora e feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui neste momento orando, Pai, agradecendo, porque no meio da crise, no meio de um planeta tão conturbado e caótico, nós sentimos a Tua mão nos guiando e falando ao coração de cada um de nós. Nós queremos estar prontos para Te receber no maior evento que essa terra já viu, o retorno de Jesus para nos tirar dos problemas, da crise, da morte, da violência. Leva-nos, Pai, para um novo mundo, para uma nova vida ao Teu lado. Abençoa especialmente cada uma das pessoas que estão nos assistindo neste momento, que tenham sentido, ó Deus, o seu coração sendo alcançado pelo poder do Espírito Santo e que tenham o desejo, a necessidade de Te conhecer mais através da Bíblia Sagrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, até mais. Assiste os próximos vídeos e tchau. Tchau, até mais, gente.